Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre desenho linear e das fases que compõem a construção de um desenho de linha. Eu dividi aqui, eu estou mostrando 4 modelos, mas são 3 fases que nós temos. Essa primeira da linha de dinâmica. É uma linha de caráter mais abstrato, preocupada com as relações rítmicas. Linha de blocagem, que nessa etapa você pode desdobrar o desenho linear até umas 3 fases mais ou menos. E a parte final da linha mais anatômica, onde já realmente se tem uma preocupação em representar o objeto mesmo. É a parte final lá do desenho. Então, nessa primeira etapa, na linha de lançamento, a linha de dinâmica, como eu disse, a sua preocupação maior vai ser com as relações rítmicas. É uma linha onde você vai estar estudando essas relações. É uma linha isso é a síntese linear do desenho. Você vai estar forçando a simplificação do desenho em função de uma acentuação rítmica. Na segunda etapa, da linha de blocagem, você vai imaginar como se o desenho fosse uma escultura sendo cortado. A sua preocupação maior tem que ser o shape mesmo, a configuração, a linha de contorno do objeto. Você pensa prioritariamente nisso, não exclusivamente, mas prioritariamente nisso. É importante que as linhas desse momento elas tenham um caráter provisório, tá? Porque são linhas que vão sair daqui. A única linha que vai permanecer é a linha anatômica, linha de caráter mais anatômico. Então essas iniciais elas são mais blocadas mesmo. Você vai trabalhar mais com retas do que com curvas. Por quê? Qual a razão disso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar uma nova layer aqui para ficar visível. Se eu tenho duas direções, essa e essa, eu marquei as direções. A minha preocupação foi com a direção. As direções estão marcadas. A linha, ela tem esse caráter mesmo de linha provisória. Ela não fica amarrada uma na outra. É como se elas estivessem sujeitas à mobilidade, tá? Então é importante não amarrar a linha, tá? Pode deixar solta mesmo, que vai dar esse aspecto de que a linha é provisória e que está sujeita à mobilidade, como aqui. Então eu tenho essa direção aqui. O que eu faço? Duas direções, marquei as duas direções, depois eu venho e arredondo na quina. Isso quando já estiver na outra etapa, depois estiver tudo blocadinho. Eu arredondo e finalizo. Tá? Depois que já estiver no lugar certo. Porque uma coisa importante no desenho de linha é que você está procurando as direções. Tá? É importante esquecer que você está trabalhando fazendo um braço, mão, perna, com direções. O pensamento, a lógica do pensamento tem que ser mais abstrata mesmo. Então você está procurando. Opa, achei. Então a linha da direção definitiva, ela tem um aspecto de linha definitiva. E o restante das linhas tem esse caráter mesmo de linha provisória. São linhas que vão sair dali. Entendido?
Tá, aí como eu estava dizendo, marquei as duas direções e arredondei o fechamento das linhas. Com isso, eu mantenho a direção. Se eu passo com uma linha curva, eu comi as duas direções, tá? Então, é importante ter essa preocupação de, na fase de linha de blocagem, trabalhar ao máximo com linhas retas, tá? Como se você fosse cortando mesmo uma escultura. Entendidos? Deixa eu voltar. Então, você pode dividir essa fase de linha de blocagem. Normalmente eu faço por duas mesmo, tá? Mas você pode ir até três se quiser avançar um pouco mais, vai depender do como você está trabalhando. E é importante encarar a configuração como acidentes lineares, tá? Aqui, ó. Só não... Um acidente aqui, outro acidente, outro acidente, outro acidente. São acidentes lineares, não é perna, não é braço, não é cabeça, tá? É importante criar essa dissociação entre forma e conceito. Eu vou estar o tempo todo falando disso, tá? O pintor trabalha com forma, não com conceito. E numa segunda etapa da linha de blocagem, na primeira você se preocupa mais com a configuração, com o shape, com a silhueta. E numa segunda etapa você já começa a blocar a parte interna, incluindo a sombra, tá? E a forma abstrata da sombra tem que ser mapeada, tem que ser desenhada com o mesmo carinho, com a mesma dedicação que você trabalha no modelo mesmo. Então, normalmente se valoriza aquilo que é possível deitar um conceito. Então, se você tem mão, você tem um conceito de mão, você joga um conceito naquela forma, então essa forma é bem trabalhada, mão, olho, nariz, boca. E quando é uma coisa simplesmente abstrata, a forma, o desenho é completamente ignorado. Então não há essa escala de valor, tá? Então, pelo contrário, muitas vezes essa mancha abstrata ela importa mais do que o objeto, porque a representação do objeto se dá pela relação dessas formas abstratas. Por isso é importante ter esse hábito e criar, isso é um exercício, tá? De dissociação entre forma e conceito. Então, feita essa etapa, vamos entrar na parte da linha mais anatômica. É um tipo de linha onde você tem uma preocupação em representar o objeto um pouco mais, tá? Você já tem a divisão de planos criado pelas linhas. Então, fica nítido para mim que esse plano aqui do peitoral está acima do plano aqui do bíceps, que está acima do plano das costelas. Tem uma divisão aqui de 3 planos criada com linha. Essa linha aqui do deltoide que passa por cima da do tríceps. Então esse está acima desse e esse acima desse. Então o desenho de linha ele tem que ser estudado exaustivamente. É importante ter uma rotina diária mesmo de desenho. Eu sempre peço aos meus alunos um caderno de desenho e que eles estabeleçam uma carga de trabalho diária. Eu desenho por volta de 8 horas por dia, 6, 8 horas por dia, em média 8. Que é como música. Se você não praticar, você não mantém o nível. Você vai perdendo o nível. Não é só não é uma prática gratuita também. É praticar com exercícios direcionados, com exercícios com um propósito muito bem definido, tá? Então vou passar algumas orientações aqui para desenho de linha.
cima desse nosso modelo aqui. Então vamos lá. Normalmente, temos o modelo aqui apoiado em uma das pernas. Normalmente, o calcanhar dessa perna de apoio vai estar alinhado com a nuca. Tá? Esse modelo está em contraposto. O que é o contraposto? É quando o ombro desce e o quadril sobe em direção oposta. Então, com a descida do ombro, a faixa aqui do peitoral vai acompanhar. Deixa eu só tirar a transferência do pincel. Ele aparecer com mais nitidez. Então, a faixa do peitoral também vai acompanhar o ombro. Faixa do peitoral e o mamilo. Quadril subiu. Essa perna aqui vai dobrar um pouco. Tá? Essa se mantém esticada. E a perna da parte de baixo, da onde o quadril desceu, ela vai ficar mais frouxa. Com a linha mais frouxa. Então, o que você tem para orientação aqui do desenho? Isso aqui são algumas coisas do contraposto. Em contraposto, o eixo vai arcar para um lado. Deixa eu fazer isso de outra cor. Vai ficar mais evidente. O eixo vai para um lado. E para fazer o balanço, a cabeça vai para o outro. Então é isso. Então vocês têm algumas linhas para orientação. Então, para orientação do desenho de linha, a gente vai usar linhas horizontais e verticais. Então, o braço vai bater aonde? O amarelo ficou ruim. Dói a vista. Tá preto mesmo. Então o braço, vou puxar uma linha horizontal, metade da coxa. Cotovelo, vai puxar uma linha horizontal, vai bater ali, ó, no umbigo. Esse aqui vai bater ligeiramente acima porque o ombro subiu. A abertura do braço vai pegar aqui, vai bater lá no pé, próximo ao meio do pé. Então são alguns recursos que você tem para direcionar o teu desenho de linha, tá? Tem gente que faz uma grade. Eu não gosto de medir tanto assim, mas é um recurso. Vai ver onde o final da cabeça bate. Só descer a linha, você vai ver que bate lá perto do joelho. Tá? São coisas para você conferir o teu desenho. Mas é importante lembrar que a prioridade é rítmica. Pelo menos para mim, a prioridade é de ritmo. Deixa eu deletar essa camada. Só desabilitar. Outra coisa também que funciona bastante é trabalhar pelo espaço negativo. Então, se você está desenhando e você tem essa área aqui negativa,
ela é um bom indicador para a distância das costelas com o braço, dessa angulação. Então, um outro recurso é, ao invés de eu desenhar o braço, desenhar a distância do braço, eu desenhar o espaço negativo. Que isso já vai me dar a angulação. Beleza? O pessoal trabalha muito também buscando figuras geométricas dentro do desenho. Mas para conferir essa relação dos ângulos mesmo, né? Mas funciona muito bem trabalhar desenhando o espaço negativo. Essa área. Você está pensando nessa área e não na de fora. Então, quanto mais assimetria você tiver no seu desenho, melhor, tá? Isso vai evitar aqueles desenhos espetados que normalmente estão apoiados nas duas pernas. Então, se você coloca a figura apoiada em uma das pernas, torce o tronco para um lado, cabeça para o outro, isso já dá um balanço muito natural para o teu modelo, tá? E o principal é desenhar todo dia, tá? Isso que eu mostrei são alguns recursos que vão ajudar no desenho linear, mas a prática diária de exercícios direcionados é que vai efetivamente fazer o teu desenho crescer bastante, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui de pintores indicados para um estudo linear. Esse aqui é o Bouguereau, William Bouguereau, pintor neoclássico, tá? Cada pintor vai ter uma tônica no seu trabalho. Eu não vou pegar um Rembrandt, por exemplo, para estudar claro escuro, desculpe, para estudar cor, né? A tônica dele é claro escuro. E a mesma coisa acontece com o seu estudo de linha. Os pintores neoclássicos, a escola italiana, esse aqui é o Holbein. A tônica do trabalho desse pessoal é a linha. É uma preocupação com o desenho de linha enorme. Você vê que o desenho todo feito com carinho mesmo, sabe? É tudo muito estudado. Então é direcionar o estudo. Estou estudando desenho de linha, você vai pegar uma série de pintores com a linha sendo o carro-chefe do trabalho dele. Então, os pintores do século XIX, eles têm um desenho linear muito trabalhado. Então, era uma preocupação deles ter o desenho linear bem armado. Então eu indico estudar desenho de linha pelo Bouguereau, por todos o Cabanel, os pintores neoclássicos de forma geral, e pela escola italiana. Beleza? Aí esse aqui é um modelo do Museu Dom João VI, né? Eu trouxe para mostrar a mesma coisa aqui, ó, tá em contrapós. Quadril para um lado, ombro para o outro, o eixo arcado aqui, linha tensionada,
isso aqui. Então, a base dos joelhos também, se o quadril desceu, a base dos joelhos ela vai ser alterada. Então é isso, pessoal. Agradeço aí, obrigado por assistirem. E até a próxima aula. Curtiu? Ainda tem mais alguma pergunta sobre arte digital? Pressione gostei e deixe agora sua pergunta ou comentário. Para acessar mais vídeos, inscreva-se nesse canal e confira os links abaixo.